Confirmado. O que muitos achavam ser apenas mais um rumor acaba de ganhar uma nova dimensão. William Levy finalmente assume publicamente aquilo que vinha tentando esconder longe dos holofotes, e a declaração não poderia ser mais intensa: Jennifer é a melhor escolha da minha vida. Mas será que essa afirmação veio tarde demais? Ou será que existe muito mais por trás dessa história do que estão a mostrar? Desde o início desse relacionamento, os fãs mais atentos perceberam sinais estranhos, coincidências suspeitas e momentos que levantaram grandes dúvidas, principalmente envolvendo o passado conturbado com Elizabeth Gutierrez, que ainda hoje gera polêmica e divide opiniões. Há quem diga que essa nova fase começou antes mesmo do fim oficial, enquanto outros acreditam que Jennifer entrou na vida do ator num momento delicado, mudando completamente o rumo da sua história pessoal. O mais chocante é que fontes próximas revelam atitudes e decisões que nunca foram explicadas ao público, alimentando teorias que agora voltam com ainda mais força depois dessa confirmação bombástica. E como se não bastasse, existem detalhes recentes que podem mudar tudo o que você pensa sobre esse relacionamento. Será amor verdadeiro ou uma escolha cercada de controvérsias? Fica até ao final deste vídeo porque a última revelação vai te deixar completamente impactado. E se você gosta desse tipo de conteúdo cheio de mistério e bastidores das celebridades, já deixe o seu gostei porque isso ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas aqui no YouTube. E inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. A sua inscrição é essencial porque fortalece o canal e mostra ao YouTube que você quer ver mais conteúdos como este. A recente declaração de William Levy caiu como uma verdadeira bomba no mundo das celebridades e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, deixando fãs e curiosos completamente divididos entre surpresa, apoio e até desconfiança, principalmente quando ele afirmou de forma direta e sem rodeios que a Jennifer é a melhor escolha da minha vida, uma frase que carrega não apenas emoção, mas também um peso enorme considerando todo o histórico amoroso do ator, que por anos esteve ligado a Elizabeth Gutierrez, com quem construiu uma relação longa, cheia de altos e baixos, momentos públicos de carinho e também diversas polêmicas que sempre chamaram a atenção da mídia. Por isso essa nova afirmação não surge de forma simples, ela vem carregada de contexto, de histórias não resolvidas e de uma curiosidade imensa por parte do público que acompanha cada passo da sua vida pessoal. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais interessante, porque não se trata apenas de uma nova namorada ou de um romance recente, mas sim de uma escolha que parece simbolizar um novo capítulo na vida de Levy, um capítulo que, segundo ele, representa estabilidade, felicidade e até uma espécie de renascimento emocional, algo que muitos fãs já estavam à espera, mas que ao mesmo tempo levanta várias perguntas sobre o que realmente aconteceu nos bastidores para que ele chegasse a essa conclusão tão firme. Afinal, durante muito tempo ele manteve uma postura mais reservada em relação à sua vida amorosa, evitando confirmações diretas e deixando sempre um ar de mistério no ar, o que só aumentava as especulações e teorias nas redes sociais. Mas agora, com essa declaração, ele praticamente quebra esse padrão e decide assumir publicamente não só o relacionamento, mas também a importância que Jennifer tem na sua vida, e isso naturalmente faz com que muitas pessoas revisitem tudo o que aconteceu antes, tentando entender se houve sinais que passaram despercebidos ou se essa mudança foi realmente algo repentino. E é aí que entram os pontos mais comentados e até polêmicos, porque há quem acredite que essa relação começou antes do que foi oficialmente divulgado, enquanto outros defendem que Levy apenas demorou para tornar público algo que já estava consolidado na sua vida privada, e independentemente de qual seja a verdade, o fato é que essa história mexe com emoções, opiniões e principalmente com a imagem pública do ator, que sempre foi visto como um galã admirado, mas também como alguém envolvido em situações complexas no campo amoroso, e essa nova fase parece tentar redefinir essa imagem, mostrando um homem mais decidido, mais seguro das suas escolhas e disposto a assumir as consequências delas diante do público, o que não deixa de ser um movimento corajoso, considerando o nível de exposição que ele enfrenta. Além disso, a forma como ele se referiu a Jennifer também chamou bastante atenção, porque não foi apenas uma declaração romântica comum, foi algo que soou definitivo, quase como uma afirmação de que ele encontrou aquilo que procurava há muito tempo, o que leva muitos fãs a questionarem se esse relacionamento pode evoluir para algo ainda mais sério no futuro, como um casamento ou até mesmo a formação de uma nova família, e isso só aumenta o interesse em torno do casal, que já vinha sendo observado de perto.
Por paparazzis e seguidores atentos a cada detalhe, desde aparições públicas até pequenas interações nas redes sociais, tudo passou a ser analisado com mais intensidade depois dessa confirmação, criando um verdadeiro fenômeno de curiosidade coletiva, e ao mesmo tempo em que há uma onda de apoio e mensagens positivas, também existem críticas e comparações inevitáveis com o passado, especialmente com Elizabeth, o que mostra como o público muitas vezes tem dificuldade em separar as fases da vida de uma celebridade, mantendo sempre uma ligação emocional com histórias anteriores, mas o mais interessante de tudo isso é perceber como uma simples frase pode desencadear tantas interpretações, debates e reações diferentes, provando mais uma vez o poder que figuras públicas têm de influenciar conversas e gerar engajamento. E no meio de tudo isso, fica a grande questão que muitos ainda se fazem: será que essa é realmente a melhor escolha da vida de William Levy ou apenas mais um capítulo de uma história que ainda tem muitos desdobramentos pela frente? E embora só o tempo possa dar essa resposta, uma coisa é certa: essa declaração marcou um momento importante na trajetória pessoal do ator e abriu portas para uma nova fase que promete continuar dando o que falar por muito tempo, mantendo fãs atentos, curiosos e sempre à espera do próximo capítulo dessa história que mistura amor, polêmica e muita exposição pública. Quando William Levy afirmou que Jennifer é a melhor escolha da minha vida, essa frase aparentemente simples carregou um peso emocional muito maior do que muitos imaginavam, porque não se trata apenas de um elogio romântico comum, mas sim de uma declaração que reflete um momento profundo de transformação pessoal, amadurecimento e, acima de tudo, de decisões difíceis que ele teve que tomar ao longo dos últimos anos, especialmente considerando todo o histórico intenso e por vezes conturbado com Elizabeth Gutierrez, uma relação que durou muitos anos, envolveu família, filhos e uma conexão que, para muitos fãs, parecia impossível de ser quebrada definitivamente, e é exatamente por isso que essa nova afirmação gera tanto impacto, porque ela não surge no vazio, mas sim depois de uma longa trajetória emocional marcada por idas e vindas, reconciliações públicas, separações dolorosas e uma constante exposição mediática que muitas vezes dificultou ainda mais qualquer decisão pessoal que ele tentasse tomar. E ao dizer que Jennifer é a melhor escolha da sua vida, William Levy está, de certa forma, reconhecendo que encontrou algo que talvez tenha faltado em momentos anteriores da sua vida, seja estabilidade emocional, tranquilidade, compreensão ou até mesmo uma nova forma de viver o amor longe de pressões antigas que o acompanhavam. E isso levanta um ponto muito interessante, porque muitas vezes o público enxerga apenas o lado superficial das relações das celebridades, mas por trás existem sentimentos complexos, experiências acumuladas e aprendizados que só quem vive consegue realmente entender, e no caso dele, é evidente que essa escolha não foi feita de forma impulsiva, mas sim construída com base em tudo aquilo que ele já viveu, inclusive os erros, os arrependimentos e as tentativas de recomeço que nem sempre deram certo, e é aí que entra a importância da figura de Jennifer nesse contexto, porque, independentemente das polêmicas ou rumores que circulam, ela representa uma nova fase, um novo capítulo que, ao que tudo indica, trouxe para ele uma sensação de renovação, como se finalmente estivesse alinhado com aquilo que procura num relacionamento, e isso pode estar ligado a vários fatores, como compatibilidade emocional, momento de vida, prioridades mais claras e até mesmo a necessidade de paz depois de tantos anos sob os holofotes e sob constante julgamento público. E quando ele usa a expressão "a melhor escolha da minha vida", também pode estar a fazer uma comparação implícita com decisões passadas, não necessariamente desvalorizando o que viveu antes, mas reconhecendo que naquele momento atual ele se sente mais seguro, mais convicto e talvez mais feliz com o caminho que decidiu seguir, o que também mostra um nível de maturidade importante, porque assumir publicamente uma relação depois de um histórico tão exposto exige coragem, principalmente sabendo que qualquer palavra será analisada, interpretada e até distorcida por fãs e pela mídia. E é justamente essa coragem que reforça a ideia de que essa escolha tem um significado especial para ele, pois não se trata apenas de viver um relacionamento, mas de assumir esse relacionamento diante de um público que acompanha cada passo da sua vida. E claro que isso também traz controvérsias, porque há quem questione o timing dessa decisão, há quem levante dúvidas sobre como tudo começou e até quem ainda torça por uma reconciliação com Elizabeth, o que torna essa situação ainda mais complexa, mas ao mesmo tempo mais real,
porque reflete exatamente como as relações humanas funcionam, cheias de camadas, emoções contraditórias e caminhos inesperados. E outro ponto que não pode ser ignorado é o impacto dessa declaração na imagem pública de William Levy, porque ao afirmar algo tão forte, ele não só define uma posição na sua vida pessoal, mas também envia uma mensagem clara para os seus fãs, mostrando que está decidido a seguir em frente e a construir algo novo, independentemente das opiniões externas, e isso pode ser visto tanto como um ato de afirmação quanto como uma tentativa de encerrar ciclos que ficaram abertos por muito tempo, e ao mesmo tempo, essa frase também pode carregar um tom de gratidão, como se ele reconhecesse que Jennifer surgiu num momento específico da sua vida em que ele mais precisava de mudança, de apoio ou simplesmente de um novo começo, o que torna tudo ainda mais significativo, porque escolhas importantes raramente são apenas sobre o presente, elas são também sobre tudo aquilo que veio antes e tudo aquilo que se espera construir no futuro, e é exatamente isso que faz com que essa declaração tenha gerado tanto impacto e continue a ser comentada, analisada e debatida, porque no fundo ela representa muito mais do que um relacionamento, representa uma decisão de vida, uma virada de página e, possivelmente, o início de uma nova fase que ainda tem muitos capítulos por escrever, e é por isso que tantas pessoas continuam curiosas, tentando entender não apenas o que foi dito, mas o que realmente está por trás dessas palavras que, à primeira vista, parecem simples, mas que carregam uma história inteira dentro delas.